Mensagem do céu. Seu coração é uma reflexão de como nós podemos permitir que as nossas baterias sejam descarregadas, não é? Como ocorre isso, céu? A gente deixa que a bateria se descarregue, queridos. Isso pode acontecer na nossa saúde, isso pode acontecer com as nossas emoções. Já ouviu falar de pessoas que acabam tendo um surto nas suas emoções, perdem até o controle, passam até um comportamento completamente reprovável, não é? Como dizem aí por aí, não é? A palavra correta mesmo é surto, não é? O texto que eu quero ler para você está no devocional diário, nosso pão diário do dia 4 de março, e chama-se Zero, o título. Ele começa com a leitura de Jó 4, de 1 a 11, diz o seguinte, essa palavra do Senhor para a gente. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, você vai se enfadar? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado o que tropeçam e joelhos vacilantes você tem fortificado, mas agora chegando a tua vez tu te enfadas? Sendo tu afligido tu te perturbas? Porventura não é o teu amor a Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te acaso, já pereceu algum inocente? E aonde é que foram os retos destruídos? Segundo o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, é isso mesmo que eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. O texto que também é colocado como referência está em Salmo 142:5. Clamo a ti, ó Senhor Adonai, e digo, tu és o meu refúgio, tu és o que tenho na terra dos viventes. Tenta-se ligar o motor do carro e quando muito retorna um resmungo sonolento, não é? Né? A bateria descarregou. Bem, então vamos empurrar e fazê-lo pegar no tranco. Pode funcionar, mas nem sempre. A bateria precisa pelo menos ter um mínimo de carga para fornecer a ignição inicial. Caso contrário, só com fonte de energia externa. Se você olhar para os 3 primeiros capítulos do livro de Jó, que precedem justamente essa leitura que fizemos hoje, você vai descobrir como Jó sofreu tudo de ruim que pode acontecer a um ser humano. Ele perdeu todos os bens, ele tinha muitos, não é? Ele perdeu todos os animais, ele também tinha muitos. Ele perdeu os filhos, todos, que eram 10. Finalmente ele perde a sua saúde. Só sobrou a vida em si e uma esposa. E esta, infelizmente, em vez de ajudar, conseguiu dar um empurrãozinho a mais na desgraça de Jó. Não sobrou nada. A vida de Jó estava completamente descarregada. E isso em todas as áreas, viu, queridos? Nessa situação, aparece o seu amigo, Elifaz. E tenta fazer o quê? Tenta fazer Jó pegar no tranco, queridos. Ai, meu Senhor Salvador. Lembre-se de tudo que você já fez de bom, dizia ele. Vamos, ânimo, mostre o seu valor. Deus nunca abandona ninguém, ele é íntegro, mas talvez, isso ele vai dizer nos versículos 17, do capítulo 17, de 5 a 9, ele vai dizer, você tenha mesmo cometido algum pecado, então confesse e tudo vai certo, vamos lá. Queridos, isso é uma coisa que é mais natural do mundo, é quando você está em problemas, a pessoa vem dizer para você, principalmente se ela é espiritualizada, eu não vou dizer que ela é espiritual, porque uma pessoa espiritual não vai agir assim, mas uma pessoa espiritualizada, queridos, ela vai querer arrumar o problema que está acontecendo é por causa de outro, né? Então é complicado lidar com essa situação quando você está lidando com uma situação
aqui o Eterno tratou isso com a gente de uma maneira tão clara, queridos. Queridos, os pecados da religiosidade, eles não são como pecados comuns. Eu sei que pecado é pecado, querido. A pessoa pecou, ela vai estar ali atravessando esse momento, essa situação complicada. Mas, queridos, o pecado espiritual, ele vai na linha do fanatismo, queridos. E o fanatismo a pessoa não identifica. Ela está fazendo o errado achando que está certo. Não é? Ele está repreendendo Jó, dizendo, olha, isso tudo está acontecendo na tua vida porque você fez alguma coisa. E quando ele faz isso, ele acha que ele está certo. Uma pessoa que deu uma profecia que não foi do Eterno, ela pode se convencer que aquilo que ela falou é do Eterno, queridos. Olha, eu quero ler um texto para vocês, que quando nós lemos isso, o Eterno tinha dado para a gente um texto em Jeremias 29 e 26. Eu vou ler para vocês. Que coisa gravíssima, queridos. Jeremias 29 e 26, Jeremias 29 e 26. O Eterno te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa de Adonai sobre todo homem fanático que quer passar por profeta. Queridos, é muito importante você entender que a pessoa que é fanática, religiosa, ela entra num ponto onde ela foi doutrinada, ela traz vícios da religiosidade, que ela pode acreditar piamente que o que ela está falando vem de Deus, queridos. Não é? E aquela pessoa vai vir para você, vai trazer uma mensagem para você, para te botar no fundo do poço. Você já estava, né? Você achava que você já estava no fundo do poço. Aquela pessoa vai vir com uma palavra para você, que você vai descobrir que o poço é mais profundo. Ela consegue te arremeter. E o pior, se você é uma pessoa não fanática, você vai receber, não é? Então ele chega lá. E Jó, por alguma expressão, né, Iov, ele tinha um relacionamento tal com Adonai, que ele falou, então tá bom. Ele eu estou devendo, então eu quero saber o que eu estou devendo. Esse é o posicionamento que uma pessoa não religiosa vai tomar, não é? Queridos, o fanático, ele vai dizer, e pronto, e acabou. Mas a pessoa que ela tem o espírito de Adonai, ela vai ficar em dúvida. Quando vem uma palavra como essa que ele veio sobre Jó, Jó vai dizer, então eu quero falar com o Eterno, eu quero saber o que eu cometi de errado. Eu estou recebendo a palavra que você está me dizendo. E eu quero saber o que eu fiz de errado para eu me retratar. Eu quero então saber, eu quero que ele fale comigo. E o Eterno realmente vem falar com Iov e ainda vem repreendê-lo, não é, queridos? Que é uma coisa bastante complexa. Quando nós estamos numa situação depressiva, numa situação absurda de desgaste e tudo mais, a gente acaba invadindo a nossa reverência a Adonai, não é? Nós acabamos fazendo, por exemplo, que Moisés, no outro aconselhamento, eu falei com vocês isso, olha, Eterno, me mata, porque eu não sou melhor do que meus pais. Nós vemos isso também também sendo feito por Elias, não é? Basta para mim, Deus já passou, já deu o que tinha que dar. E quando nós descarregamos a nossa bateria, queridos, eu achei tão interessante isso, porque não está no devocional, mas depois eu fiquei conversando com meu marido sobre isso, não é? Porque há momentos onde a gente sente, olha, não tenho mais forças para nada. O que acontece quando a nossa bateria descarregou de verdade? Que eu quero o mundo físico agora, quero trazer para algo que você já conhece. Até eu estava falando com meu marido sobre isso, não é? Tem aquela coisa que eles chamam de chupeta, não é, queridos? Mas é interessante isso. Você tem que pegar um carro que tenha bateria. Olha que coisa interessantíssima o Eterno ministrando para mim. Você tem de pegar alguém que tenha bateria, não é? E fazer essa ligação entre o carro que tem a bateria e o carro que perdeu a bateria. Só tem uma coisa, queridos. A tua bateria não pode ter arriado de vez, porque aí você perdeu a bateria, você tem de comprar uma nova. Se isso acontecer, queridos, ninguém vai poder te ajudar, exceto você mesmo. Você mesma, não é? Então, assim, por isso eu vejo que Yeshua mandava as pessoas de dois, como sempre ele fez, não é? Muitas vezes eu estou completamente enfraquecida, mas o meu marido está completamente fortalecido. O problema é quando nós dois estamos enfraquecidos, não é? É muito importante você ter alguém que você pode, quando arriou a tua bateria, você usar lá dos cabos. É claro que é danoso para o outro
que tem que doar a energia dele pra gente, né, queridos? Eu, com meu marido, eu vejo isso muitas vezes. Às vezes ele está enfraquecido, ele tem que me socorrer, não é? Ou às vezes ele está enfraquecido e eu estou enfraquecido e tenho de socorrê-lo, não é? Mas, amados, é impressionante quando eu me vi justamente numa posição onde um fortalece o companheiro, é o outro que está na disposição sua, que está próximo de você, que tem de fortalecer. Queridos, você tem uma relação onde o outro te enfraquece, você já está enfraquecido. Aquela relação, ela vem para você para te enfraquecer mais, como o caso de Elifaz. Queridos, cuidado com esse tipo de relação. Cuidado com esse tipo de coisa na sua vida. Não é? O meu marido gosta muito de falar de sinalzinho amarelo, sinalzinho vermelho. Ele fala, olha, isso aqui já me colocou em sinal amarelo, né? É a maneira que o Eterno fala com ele. Muitas vezes eu acho exagero dele algumas coisas, né? Mas quando eu vou constatar, ele sempre tem motivo para ter um sinalzinho amarelo na vida dele, não é? Então, amados, eu quero pedir a você que você tome cuidado. Às vezes você está numa situação, aí um filho vem e começa a botar mais lenha na fogueira ali, não é? Às vezes você está numa situação, eu também sei identificar, quando eu estou falando alguma coisa, meu marido vem e quer colocar, olha, isso aí não serve pra gente, isso aí tá fazendo mal, e não é do Senhor também, queridos, não é? A gente tem de saber que a pessoa às vezes quer cuidar de nós numa tal extremo, quer impedir a gente, que ele coloca, olha, isso aí acabou, deu pra mim, não dá mais, eu não vou expor você a isso, não é? Aí isso é o excesso de zelo, mas o Eterno fala com meu marido, o Eterno tem falado conosco, não é? E a gente seguindo aqui no devocional, queridos, eu quero muito que você possa ter esse programa, esse nosso trabalho que nós temos, como preenchedor da sua bateria, não é? Eu quero ser aquele que nem eu falei com meu marido, que faz a chupeta lá, né? Faz a chupeta e leva a carga para você, queridos. Em nome de Yeshua, e que o Eterno seja o nosso bom carregador. Nossa bateria tá boa, a gente tá com o carro andando, não é? Olha só, mas Jó não consegue, não é? Fazer o que o amigo, eu acredito que ele não andou quilômetros e quilômetros para ir lá para detonar com Jó, queridos. Ele achava que ele estava fazendo bem. Às vezes as pessoas vão fazer mal pra gente sem intenção, queridos. Imagina, olha, queridos, esses amigos chegaram para Jó, eles ficaram 3 dias mudos, eles não tinham o que falar de ver a desgraça que o amigo estava. Entende? Então eu quero pedir a você também que tenha essa sabedoria, esse discernimento da parte de Adonai. Às vezes o teu amigo te detona, mas não era a intenção dele também de fazer isso. Ele não está ali, olha, eu acordei hoje, eu quero detonar meu amigo. Não é? Seja correto com seu amigo, diga, olha, tuas palavras estão me detonando. Não é? Isso aqui não está me fazendo bem, não é? Olha, não seja amigo de Jó. O amigo vai ficar magoado na hora, mas depois ele vai entender. Você não tem nem bateria, queridos, para ficar ouvindo o caminhão nas suas costas. Não se permita ser detonado. A bateria riou, não se permita ser detonado, pelo amor de Adonai, queridos, não é? Aí você vai ser detonado porque você não fala. Olha, que deu. Não é? Você está entrando no limite do meu jardim. Meus muros estão continuamente diante de Adonai. Por que você está querendo pular meu muro? Eu não estou pulando o seu, não pule o meu. Não é? Então isso é amizade. Você quer ter uma amizade saudável com as pessoas? Você quer ter um relacionamento saudável com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos? Queridos, eu ponho limite nos meus filhos. Meus filhos às vezes vêm para mim para me detonar. Eu já passei por experiência de já detonada, vem um filho querendo me detonar mais ainda. Queridos, filho é filho, ele não é pai, gente. Pelo amor do Eterno, coloque seu filho no lugar dele. Não é? Tem filho meu, às vezes, que quer ser pai. Eu falo, opa. Não é? Não vamos inverter aqui os critérios da nossa relação. Não é? Eu não li em lugar nenhum que eu devo submissão a você. Não é? Então, queridos, às vezes você tem que saber se impor os seus limites e não deixar que te dê. Você acha que meu filho quer meu mal? Não quer. Mas às vezes é usado para me detonar. Tá bom, queridos? Então, saiba expor os seus limites. Mas Jó não consegue, ele está a 0 e empurrão nenhum vai tirá-lo de lá. Ele não tem mais nada a contribuir. A única solução está na fonte externa de ânimo. Os últimos capítulos do livro mostram como Jó foi restaurado quando Deus interveio, queridos.
Não sei qual é hoje a sua situação, mas o versículo em destaque mostra onde fica a conexão para a fonte que nos recupera quando estamos a zero. Não é? Vou ler de novo. Clamo a ti, Adonai, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Salmo 142, versículo 5. E mesmo que a bateria da sua vida espiritual ainda tiver alguma carga, sempre fará bem recarregá-la nessa fonte, antes que se esgote corretamente. Não tente ser herói, nem afunde no buraco. O Eterno é nosso refúgio, nossa fortaleza e auxílio bem presente em toda adversidade. Salmo 46, versículo 1. Quando não houver mais nada a fazer nem a dizer, o Eterno ouve até o nosso silêncio de desânimo. Queridos, essa palavra falou tanto comigo. Ai, meu Senhor, eu fico envergonhada, não é? Porque assim, amados, não é uma mensagem que alguém preparou para mim. É uma mensagem que eu fui buscar com as minhas forças, que o Eterno produziu na minha vida por meio de 2 amigos queridos. Então, queridos, eu estava ali pronta a receber e a beber dessa fonte, que foi uma eletricidade na minha bateria naquele dia. E eu quero ser essa eletricidade hoje, que essa mensagem possa ser na sua vida a energia que foi na minha. Tá bom, meu querido e minha querida?